Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma aula do nosso Instituto de Vencedores. Hoje a nossa aula 4. Nós vamos fazer hoje o TAC, que é o treinamento de abertura de células. Amém? Vai ser dividido em 4 vídeos e cada vídeo vai ser uma parte desse treinamento. Segundo a visão, né, do Instituto de Vencedores, após essa aula, então, que é a quarta aula, que é o treinamento de abertura de células, vocês já vão estar habilitados a abrir a célula de vocês. Então, a partir desse momento, após essa aula, eu sei que pode ser que alguém tenha aberto antes e tudo mais, mas, de acordo com a visão, de acordo com aquilo que é proposto, né, na visão da Sala Nossa Terra, é necessário treinamento de abertura de células para vocês poderem iniciar como líderes de célula, amém? Então hoje, isso que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma célula, qual que é a minha motivação em ser um líder de célula, como eu devo fazer a minha célula, tudo isso baseado na visão da Sara Nossa Terra, amém? Então, para a gente começar a nossa primeira aula, o nosso primeiro momento vai falar sobre o evangelismo, o que vem a ser isso, né? O que eu devo fazer? Eu tenho que ser uma pessoa evangelista, né? Muitas vezes eu posso falar, eu não tenho o dom, né, de evangelizar, eu não tenho o dom de... sabe aquelas pessoas, tá no ponto de ônibus, ela fala com a pessoa já chora e já ali se converte na hora, né? Tem pessoas que têm esse dom mais acalorado. Mas todo cristão tem que ter dentro de si a motivação de ser evangelista. Glória a Deus. Todo cristão, se eu sou um nascido de novo, se eu estou nos caminhos de Cristo, eu tenho que ter dentro do meu coração essa vontade de evangelizar, de levar o evangelho. Evangelizar nada mais é do que você apresentar o evangelho para as pessoas. E como eu falo para as crianças, né, eu quero repetir aqui para vocês também, o levar o evangelho, o pregar o evangelho não é só com as palavras. Não é só quando eu subo no púlpito, subo no palco ali e começo a falar, ou vou para algum lugar e começo a ministrar. Não é só isso, isso é uma parte importante também. Você tem que levar a palavra de forma verbal, pregar, por isso vocês vão se tornar líderes de célula. Mas a parte mais importante de tudo isso é as pessoas verem a transformação em nossas vidas. Porque pensa bem comigo, se você conhecesse uma pessoa que ela se converteu, né? Ela foi para a igreja, você não é. Vamos fazer esse ensaio aqui na nossa cabeça, né? Usar a imaginação. Você não está na igreja. Você está lá vivendo sua vida, não está nos caminhos de Deus, mas conhece uma pessoa que está da mesma situação que você, mas de repente ela encontra Cristo, Cristo encontra essa pessoa passa pela igreja, começa a frequentar. Se essa pessoa ser a mesma pessoa no seu convívio, por exemplo, o trabalho, se essa pessoa não muda nada, ela mentia, ela continua mentindo. Ela roubava, não sei, continua roubando. Ela traía o cônjuge e ela continua traindo, mesmo estando na igreja. Qual é o testemunho que essa pessoa está dando? Ela foi transformada verdadeiramente? Será que ela teve uma transformação, uma renovação de vida? Será que ela nasceu de novo? Então essas perguntas rondam a cabeça daqueles que não estão inseridos, amém? Dentro do ambiente da igreja. Pessoas que não conheceram a Cristo ou que conheceram e se frustraram, saíram, mas não estão nos caminhos do Senhor. Eu e você, nós que estamos nesse caminho, trilhando esse caminho, né? Que estamos ali à frente, nós temos que ter uma transformação em nossa vida. Porque talvez, se eu não tivesse transformação, eu não sou nascido de novo. Uma pessoa que ela vai para a igreja, uma pessoa que está inserida no ambiente da igreja e a pessoa não muda as velhas atitudes, ela tem que se perguntar se ela nasceu verdadeiramente de novo. Ou se ela está só cumprindo tabela, né? Indo para a igreja porque espera que Deus abençoe e é só isso. Então, o nascer de novo, o transformar da nossa vida nos diz muito da nossa conversão. Se eu não fui transformado, se eu continuo na mesma coisa, tem alguma coisa errada, eu tenho que rever a minha conversão. Então, quando a gente fala de evangelismo, que é ser a pessoa evangelista, o líder evangelista, né? Nós estamos falando de uma pessoa que ela teve essa transformação na vida dela e as pessoas enxergam essa transformação. Porque é muito difícil, você conhece muitas pessoas que não é do convívio da igreja. Eu creio que no seu serviço possa ter muitas pessoas, escola, e enfim. E como você está inserido nesse ambiente, e você está inserido nesse ambiente, só que você está trilhando, né, outro caminho, que é o caminho da cruz, o caminho de Cristo, vai ter uma mudança. Você vai ver que não vai se encaixar mais ali. Mas, como a gente vai ver na próxima, né, tem uma aula específica para isso, nós não devemos também abandonar essas pessoas. Nós temos que ser
a luz, amém? E o sal na vida dessas pessoas. Principalmente a luz. Elas estão no meio das trevas e nós temos que vir como a luz para a vida delas. E emanando, né, a luz de Cristo na vida delas. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje aqui é sobre essa questão do evangelismo, de ser evangelista. Evangelismo, só para deixar bem claro, evangelismo não é a gente ir para uma praça e entregar panfleto para as pessoas. Não, isso é panfletagem. Evangelismo é você levar a mensagem do evangelho, a mensagem das boas novas de Cristo. Isso é evangelismo. Quando eu abordo uma pessoa e falo sobre o evangelho, falo sobre a morte e ressurreição de Cristo, falo sobre o pecado, quando eu falo sobre arrependimento, quando eu falo sobre as boas novas de Cristo, isso é evangelismo. Amém? Então, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui de novo, né? A questão do serviço ou da escola. A pessoa que conhece a Cristo superficialmente, ou não conhece, ou se desviou, enfim. Essa pessoa, quando você conversa e fala do evangelho, você já está fazendo um papel de evangelista. Você está pregando as boas novas. Ah, não que você vai abrir a Bíblia na frente. Não, quando você começa a falar, muitas vezes você pode falar até da sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Entendeu? É das bênçãos que Ele está dando, da transformação da sua casa, transformação da sua vida. Então, você viu como a questão do testemunho é importante? Mas por que eu devo evangelizar? Por que eu devo levar o evangelho? Porque isso foi uma missão dada pelo próprio Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 28, bem no finalzinho do livro de Mateus, lá no versículo 19, fala no versículo 18, fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, ele já se apresenta ali para os discípulos, as pessoas estavam reunidas, e já fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Jesus toma para si a responsabilidade, ó. É eu que estou falando. É eu, Jesus, que tenho toda a autoridade nos céus e na terra, estou falando para vocês. No versículo 19, ele vai falar o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a grande comissão. Eu e você fomos comissionados por Cristo a levar o evangelho, a ir e levar o evangelho e fazer discípulos em nome do Pai, do Filho. Não é discípulo para mim e para você. Amém? Isso é uma coisa bem importante também. Quando nós nos tornamos líderes, os nossos discípulos não são nossos discípulos, são discípulos de Cristo. Porque nós somos falhos, eu e você somos falhos, Cristo não. Então, se eu formo discípulos meus, a partir do momento que eu falhar, essas pessoas vão desencaminhar da fé. Elas vão sair. Elas não vão permanecer. A partir do momento que eu construo discípulos de Cristo, mesmo se eu falhar um dia, essas pessoas continuarão no caminho. Mesmo se você falhar, essas pessoas vão te ajudar a levantar e você vai continuar caminhando e elas vão continuar caminhando na presença de Deus porque elas são discípulos de Cristo. Então, a grande comissão foi dada por Jesus, não foi um apóstolo que falou, lógico, foi relatado por um apóstolo, né? No caso aqui, um discípulo que era Mateus, mas foi das própria boca de Cristo que saiu a grande comissão. Ele falou, Jesus aproximando, falou-lhes. Então, foi uma missão dada especificamente por Jesus para se cumprir em nossas vidas. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Muitas vezes a gente para no versículo 19, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Não, e tem outra parte ainda. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que acontece aqui, Jesus, ele dá a missão, tá? A missão é fazer discípulo, batizar esses discípulos e principalmente ensinar tudo que ele passou, ou seja, ensinar a palavra para essas pessoas. E, como consequência, ele fala que ele estará conosco até a consumação dos tempos, né? Aqui fala do século, mas a gente pode pegar até alguns estudos que falam que é dos tempos, né? Até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele dá essa missão e ele dá também o propósito para tudo isso e ainda dá um resguardo falando que ele estará conosco. Então não há motivos para mim falar que eu não vou ser uma pessoa evangelista. Lógico, tem pessoas que têm mais facilidade com isso.
Tem pessoas, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha mãe, né, a Lúcia, sei que vocês conhecem ali, se não conhecem, a Lúcia lá da igreja, ela é minha mãe e ela tem uma facilidade muito grande de evangelizar as pessoas. Ela fala com muita facilidade, ela não tem vergonha, ela vai lá e fala, pode ser em qualquer momento ela fala. Então isso é uma habilidade que ela tem, e eu já não tenho muito essa habilidade. Eu confesso para vocês que para mim é difícil, né? Eu gosto mais de ensinar, de sentar aqui e ensinar, só que para fazer esse trabalho é difícil, mas eu não posso falar que não vou fazer. Não há. Se eu sou um cristão, se eu sou, né, eu tenho no meu coração, né, eu fui transformado, renovado por Cristo e sou um cristão, não há como eu falar que não serei um evangelista. Eu tenho que ser um evangelista. Talvez você não vai conseguir multidões de pessoas, né, você vai conseguir evangelizar multidões de pessoas, mas talvez uma pessoa que você vai evangelizar, essa pessoa vai ser a ferramenta para alcançar milhões. Então, o que nós temos que ter no nosso coração é a motivação em evangelizar. Tá? Nós não devemos ficar parados esperando, olhando para o céu, como se Cristo vai. Lógico, ele pode mandar as pessoas, mas nós temos que também fazer a nossa parte e levar o evangelho para as pessoas. Aonde quer que nós formos, não só com palavras, mas também com atitudes, as pessoas verem em nós a transformação. Porque presta atenção, uma pessoa que te conhecia antes de você estar caminhando com Cristo. Se essa pessoa te vê hoje, vê a transformação na sua vida, se ela passar por alguma coisa, ela sabe onde ela vai correr. Essa pessoa ela vai em você rapidamente porque ela sabe que ali houve transformação e se ela quiser transformação, ela sabe que você vai saber o caminho e você vai levar ela até o caminho que é Jesus. Amém? Então a primeira aula nossa é sobre o evangelismo, né? O cristão, o líder como evangelista. Vamos ter na próxima aula, próximo momento agora, na segunda aula, nós vamos continuar, né, o nosso curso, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa terra, a estrutura de células, para que serve, como que funciona certinho. Isso aqui é uma aula um pouquinho mais teórica, né, mas é necessário para a gente caminhar rumo aí à excelência em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique com Deus, até a próxima aula.